Quase 50 mil pessoas estão na fila do Cadastro Nacional de Adoção para receber uma criança, enquanto menos de 10 mil crianças e adolescentes aguardam um lar. Essa conta parece que não fecha. Por isso, o CNJ criou uma campanha para incentivar e acelerar o processo de adoção. É a campanha Adotar é Amor. Existem atualizações da legislação que beneficiam quem está em processo de adoção. Para falar sobre o assunto, eu recebo Valéria Queiroz, é desembargadora e superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Recebo também Marco Antônio Barbosa, que é conselheiro tutelar, e também Juliana Gontijo, que é advogada e mestre em Direito Civil. Bom, obrigado, doutora Valéria, doutora Juliana, Marco Antônio, pela participação de vocês nesse bate-papo nosso sobre adoção. E é tanta coisa, né? Por onde que a gente começa a falar de adoção? Vamos falar pelas crianças, o processo... Marco Antônio, que está lá no conselho, pelos dados, perfil da criança. Porque menos de 10 mil crianças, eu acho que é muito. A gente não pode falar menos de 10 mil. São 10 mil crianças, né? E adolescentes em abrigo, né? Que então, significa? É um número muito assustador, porque eu acho que a própria Constituição tem um princípio, né, de priorizar o interesse da criança e do adolescente como pessoa em formação e que, por isso mesmo, precisa de ter o direito à convivência familiar e comunitária. Né? Então, deixar em abrigo não é solução. Não é o ideal. Não é o ideal. Mas eu vou perguntar aqui para o Marco Antônio exatamente assim, por que o abrigo? O que é o abrigo quando se fala de criança e adolescente e fala de adoção? Por que uma criança vai para o abrigo? Que muitas vezes começa no Conselho Tutelar esse processo de ir para o abrigo, né? Realmente o Conselho Tutelar ele é a porta de entrada, né, antes de chegar ao abrigo. E para ir para um abrigo, esgota-se assim, todas as possibilidades de manutenção dessa criança no seio, né, da sua família natural. Né? E como se esgota essas possibilidades? A partir de violações de direitos, né, que aí a própria família, né, ou seja, intrafamiliar, né, coloca essa criança ou esse adolescente, né, nessa condição de violação de direitos. E esses casos chegam ao Conselho Tutelar, que aí, através, né, das políticas públicas, né, do município, né, ele vai implementar e tentar a promoção, né, dessa família, tentar fazer com que cesse essas violações, aplicando aí diversas medidas protetivas. Esgotadas essas possibilidades, né, muitas das vezes a gente tem que encaminhar isso para o judiciário, solicitando aí, então, né, que seja feito aí o acolhimento institucional para garantir aí os direitos básicos fundamentais dessas crianças. Agora, uma pergunta interessante, aliás, eu vou fazer duas e na segunda eu queria ouvir também a resposta das senhoras. Qual que é o perfil dessa criança que está na família, que tem problemas e eventualmente tem que ser encaminhado para o abrigo, né, o acolhimento? Sim. E o que é o abrigo ou o acolhimento? Porque até hoje a gente ouve muito falar assim, foi para o orfanato. Não tem mais orfanato, né? Mas só antes... Mudam os nomes, porque tudo continua como... Eu queria fazer um contraponto na fala do Marco Antônio, porque ele fala o que eu acho que seria o ideal, né, de encaminhamento de crianças e adolescentes, a gente chama de abrigo, hoje chama de acolhimento institucional, já se chamou de orfanato, mas é tudo a mesma coisa, só muda o nome. Vocês apresentaram um dado do CNJ que hoje tem 10 mil crianças em abrigos, mas não quer dizer que essas 10 mil crianças estão disponíveis para adoção. O que ocorre no Brasil? 95% das crianças e adolescentes que estão em abrigo, elas têm família. Ainda, apesar do Estatuto da Criança e Adolescente já ir completar 30 anos, ainda se aplica um Código de Menores, onde a situação financeira, socioeconômica dessa criança e adolescente, que é o fator determinante de ela ir para um abrigo. Ainda a pobreza é fator determinante, porque é mais fácil se levar para um abrigo do que as instituições de proteção, e aí são várias, não é só o Conselho Tutelar, isso envolve o Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário, Prefeitura Municipal, que é a maior responsável de prover aquela família de suas necessidades. É mais fácil retirar aquela criança e dizer ela está em situação de pobreza. E a gente tem que entender que isso não se cabe mais. Nós não podemos. Quais são os parâmetros, quais são os critérios de abrigamento? Para mim, critério de abrigamento é aquela criança e adolescente que perdeu sua família, perdeu seu pai, não tem uma família,
Por isso que hoje o Estatuto vem, apesar de 30 anos, com essas campanhas insistindo na convivência familiar, porque nós temos que parar de tirar crianças e adolescentes. Isso é uma privação de liberdade, é uma coisa muito séria, e colocar em abrigo sem ser um fator determinante o abrigamento, porque ela está em situação de pobreza. Deixa eu perguntar aqui para a senhora, e eu quero voltar no Marco Antônio pelo seguinte. O encaminhamento para a família substituta, o princípio, o espírito da lei é que fosse uma excepcionalidade. Mas não era manter na família, trabalhar com a família, recompor, reconstituir ou ressocializar essa família e manter a criança lá. Eu quero voltar nesse ponto, mas só uma questão anterior Marco Antônio, qual que é o perfil dessa criança? Porque, assim, tem condições de voltar? Não tem? Até para discutir essa questão do problema socioeconômico. Aliás, o problema econômico, que hoje não é mais o determinante, né? A desembargadora, a doutora Valéria, tem razão quando ela diz, né, que o perfil, basicamente, realmente passa muito por essa questão econômico-social. São as crianças, né, que as famílias têm parcos recursos, tem uma questão mesmo de vulnerabilidade econômico-social. Agora, por outro lado, e o próprio Estatuto diz isso, né, a questão de pobreza não é motivo para que uma criança seja colocada no abrigo, né? Falta de recursos materiais. E aí a Constituição, né, garante aí que aí, o poder público tem que dar condições dignas à família para manter, né, as crianças no seio da sua família natural. Mesmo sendo pobre, né? Mas isento de dignidade. Mas o índice de violência contra criança e adolescente é muito elevado. Então, muitas das crianças que estão lá, elas sofreram violência, né? E abusos sexuais. Que não necessariamente é um problema econômico. Só que ela sofre uma dupla violência. Que além de ela sofrer a violência em casa, ela que é vítima, porque ela sofreu uma violência, ela ainda é obrigada a ela sair de casa e não o pretenso agressor ou agressora. Então ela sofre uma dupla violência. É essa mentalidade que nós temos que mudar. Não tira o agressor de casa, né? Igual, por exemplo, no Maria da Penha. Eu sou desembargadora agora, mas tenho 15 né? anos de vara de infância e juventude. E eu atuava na vara infracional e eu perguntava para o adolescente por que você está no abrigo se a mãe estava sentada do lado. Porque eu não gosto do meu padrasto. E ele era abrigado. A mãe fala para mim, eu falei, por que o filho da senhora está no abrigo? Porque ele não me obedece. Então, que critérios são esses? Não é só a violência, entendeu, Juliana? E hoje, com a lei de depoimento especial, hoje está expresso na lei que é proibido se tirar uma criança que sofreu qualquer tipo de abuso, violência da sua casa. Hoje, o agressor ou a agressora é que tem que sair. De forma cautelar. Não, porque senão ela está sendo duplamente violentada. Concordo com a senhora, mas essa medida é implementada porque, assim, eu assustei, concordo aqui, quando a doutora Juliana falou, não é só a questão do problema da situação econômica, porque assim, o espírito do Estatuto não é esse. Sim, não, mas as violações, abuso, uma série de outras coisas aí também, né? Que pode talvez ser facilitado. Eu acho, né? Deixar a criança exposta. A negligência é uma das maiores violências que tem hoje contra a criança, em números estatísticos. Agora, Marco Antônio, só ainda voltando aqui na fala da doutora Valéria, por que, por exemplo, se o Conselho Tutelar é uma porta, talvez a principal porta, uma delas, por que então que não tira esse agressor, a exemplo até da Maria da Penha, tira o agressor, e aí sai o agredido? Que é a sua, uma crítica que eu concordo plenamente. Antes de responder essa pergunta, só para ficar claro o seguinte, o que a gente eu quis dizer, acho que todo mundo aqui, é que o perfil dessas crianças que estão nesses abrigos tem a ver com a questão socioeconômica. Mas a questão socioeconômica não é um motivo determinante para essas crianças estarem no abrigo. É porque ocorreram violações no seio da família. Ok. Isso aí eu acho que nenhuma criança, porque né, a família é pobre, vai para o abrigo. Pelo menos eu nunca atendi no meu conselho. Eu acho que os outros também não, caso assim. De violência. Há situações lá de violência doméstica, de abuso sexual, de envolvimento com drogas, de agressão física, psicológica. E aí primeiro é feito, né, uma inserção em programas governamentais, né, de promoção dessa família. Esgota essa família acompanhada durante, né, um período. Nós temos aí, por exemplo, os CRAS, né, os CREAS, né, que é o PAEF, um programa que os conselhos tutelares encaminham muito essas famílias, né, para um atendimento, para trabalhar. CRAS é o quê? O CRAS são os conselhos regionais de assistência social que fica na base local, ou seja,
localizado, via de regra, nas É comunidades. um atendimento da política de assistência Isso, social tem, ali no bairro. No bairro. E tem o regional, que é o CREAS-PAEF, que é centralizado por regional. Né, que aí seria a média complexidade. Né? O CRAS seria mais para essa questão da vulnerabilidade, que está ali para trabalhar essa questão. Quando há violência, né, propriamente dita, o abuso sexual, a agressão física, vai para o CREAS-PAEF, que é um acompanhamento mais de perto. Os equipamentos para atender. E assim, não há. O perfil é esse, mas não é esse o motivo, isso tem que ficar claro. A realidade do Brasil em matéria de critérios de colocação de crianças e adolescentes em abrigos é muito frágil, é muito subjetivo. Sim. O que me espanta é ser muito subjetivo. Fica a critério do magistrado, o que eu acho melhor que é para você. E o que eu acho que é melhor para você é um direito tutelar, não é o direito do superior interesse da criança. Então, nós temos que tirar esse critério subjetivo E a outra coisa que o Estatuto fala é que tem que ser respeitado. Que o abrigamento é uma medida excepcional, é a última coisa. Existe uma série de medidas de proteção que pode ser executado para aquela criança ou adolescente. Depois de executadas todas essas medidas, que aí, se elas não tiverem eficácia, que você irá abrigar. É a mesma coisa da internação. Quando eu era juíza infracional, para internar um adolescente, era uma medida excepcional e eu tinha que justificar por que as outras medidas anteriores não tiveram eficácia e aí nós tivemos que privar ele da liberdade. A mesma coisa se dá com a criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade. O abrigamento tem que ser uma medida excepcional. Com certeza. Porque priva, sim, a criança da liberdade dela, do convívio familiar. E não pode ser a primeira alternativa. Primeiro tem que se esgotar todas as outras medidas de proteção. Eu vou pedir um minutinho aqui de vocês, e depois eu quero ouvir a doutora Juliana, porque eu também quero falar do processo de adoção, mas nós vamos fazer uma pausa no nosso debate e te convido a se posicionar sobre esse tema que estamos batendo através das nossas redes sociais. É só procurar pelo @programa Advocacy e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre adoção. Para falar sobre o assunto, eu recebo Valéria Queiroz, que é desembargadora e superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Recebo também o Marco Antônio Barbosa, que é conselheiro tutelar, e a doutora Juliana Gontijo, que é advogada e mestre em Direito Civil. Você tem dúvidas sobre essa questão ou sugestões de temas? Envie a sua mensagem para o WhatsApp do nosso programa, que é o 31 98959 7615, e nós vamos te ouvir. Voltando aqui, doutora Juliana, vamos falar de adoção, né? Vamos falar de adoção como ato de amor, né? Sim. Porque, afinal de contas, quando a gente fala em adotar, nós estamos falando o acolhimento, né, como filho, de um sentimento maior, que é o filho de eleição, o filho que a gente escolheu, né? Então, é um vínculo socioafetivo muito profundo e é exigido, né, muita responsabilidade para poder a gente também acolher criança e adolescente, né? Totalmente integrando realmente a família com responsabilidade, né? Agora, a senhora tem muitos casos e acompanha processo de adoção, já atua nessa área também, né? O que precisa para adotar? Assim, que caminhos, aliás, nem é nem o que precisa. Quais os caminhos que um casal precisa trilhar para chegar à adoção de uma criança ou adolescente? Primeiro, para adotar não precisa ser casal, pode haver a adoção individual. Sim, né? Verdade. O que é exigido é ter mais de 18 anos e ter uma diferença de 16 anos entre adotado e adotante. O que se deve fazer, o primeiro passo é procurar o Juizado da Infância e Juventude com seus documentos de identidade, comprovante de residência, rendimentos, certidões negativas, para você fazer um cadastramento, para você ser habilitado. Então, você é previamente
estudado através da equipe, né, de assistentes sociais e psicólogos da vara, para ver qual que é a real intenção do adotante, né, qual que é o fim que aquela pessoa está buscando para a adoção e se ela está preparada para acolher realmente uma criança e um adolescente. Então, ela estando apta a essa adoção, ela vai entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Nesse cadastramento, ela vai definir o perfil da criança que ela quer receber, ou adolescente. Né? E esse é o grande problema que nós temos. No Brasil, o problema desse gargalo, dessa diferença... Aquele dado ali que a gente falou no início. Esse desequilíbrio não vem de questões de raça, a questão é de idade. Porque nós temos 64% dos pretendentes à adoção querendo crianças com menos de 7 anos. E só 10% das crianças têm menos dessa idade. Então, você fica aí numa diferença muito grande com um número elevado de adolescentes hoje nos abrigos. Por isso, tanto incentivo hoje à adoção tardia. E aí eu pergunto para a senhora, por que a senhora coordena esse setor no tribunal? Por que o brasileiro não, assim, eu só quero o pequeno? É uma cultura? É assim por todo lugar? Não é questão de cultura, é uma questão de mitos e preconceitos. Realmente, o brasileiro querem bebês, eu até vou falar, até 18 meses. Branco, menina? Meninas e... nem vou falar questão de raça, porque o brasileiro não tem muito isso não, mas geralmente eles querem meninas de 0 até 18 meses. Por quê? Porque existe mito, preconceito com também sem crianças. Alguma necessidade especial, né? Parece que isso também não é muito procurado, né? Geralmente tem sem doenças, né? Existentes. Quais são esses preconceitos que levam o brasileiro ainda a isso? Primeiro, eles acham que uma criança, por exemplo, de 3, 4, 5 anos de idade, que esteja num abrigo, e geralmente, como a Juliana falou, são crianças que sofreram abandono, abusos, que essas crianças já vão vir com uma carga emocional, vão dificultar. Ou seja, o pai, um exemplo, o pai está preso, a mãe é dependente química, então ele vai ser dependente químico. E não é isso, muito pelo contrário. Eu acho que quando você faz uma adoção acima, né, dos 18 meses, você tem uma possibilidade de ter, como é que eu vou falar, uma adoção efetiva, por quê? Essa criança, primeiro, que essa criança e esse adolescente, o fato da origem dele ou da carga emocional que ela carrega, isso é mudado, a criança não vai carregar aquela origem, ela não vai ser uma criança problemática porque ela veio de uma mãe, até porque eu conheço vários filhos biológicos também que são problemáticos e dão trabalho. E você devolve para onde? Né? Você devolve para onde? Então, o que acontece? Essas crianças, quando entram em processo de adoção, elas passam por um acompanhamento de técnicas, toda aquela atenção e carinho que ela precisa, como a gente dá para os nossos filhos biológicos, nós vamos dar, caso ela venha de uma carga emocional, de um problema de origem, que nós vamos dar toda a assistência material, vamos dar toda a assistência emocional para ela. A saúde. Saúde. Caso, né? E parar com essa ideia, esse preconceito de que adotar uma criança mais velha, ela já vem com um histórico de vida. Então, querem-se adotar crianças de 0 anos, porque já vem como se fosse um livro em branco que o casal ou o pretendente à adoção está adotando é que vai criar a história. Vai escrever tudo, né? Vai escrever uma história. E não é isso. Não é isso porque nesses 15 anos, numa vara da infância, a gente vê quantos filhos biológicos foram educados, tiveram carinho, tiveram amor, têm irmãos, e às vezes esse adolescente age de uma forma, né, conflitando com a lei, e são de pais biológicos. Não, então, eu já ia perguntar à senhora, já que a senhora teve 15 anos em vara infracional, em geral, os adolescentes que por lá passavam, eram adotivos?
Ou a maioria eram biológicos? A maioria biológicos. Todos eram biológicos. Só tive 2 casos em 15 anos adotivos. Derruba alguns mitos, né, doutora? Tive 2 casos adotivos, todos os restos eram... Agora, no caso aqui, Marco Antônio, por exemplo, a criança, nós estamos falando aqui da adoção, eu nem diria que é tardia, porque 18 meses é praticamente um bebê ainda, né? Até 18 meses. O que acontece com esses que não conseguem ser adotados, estão disponíveis para adoção? Eles continuam lá no acolhimento e etc? Via de regra, né, eles vão ficar, né, nessa instituição até completar 18 anos. E aí lá, assim, né, o abrigo... Até a maioridade, né? O abrigo ou a família acolhedora ali, que aí é uma outra situação, né, que o Estatuto prioriza, inclusive, a família acolhedora, né? Não as unidades de acolhimento institucional. Né? A mudança do Estatuto fala que os poderes, né, tanto o Estado, a União e os municípios, eles têm que implementar políticas para priorizar a família acolhedora em detrimento de abrigo. Né? Mas isso não foi ainda, não é uma realidade ainda, né, no nosso país. Mas assim, vai ter a escola, vai ter os projetos, vai ficar no abrigo, depois de 18 anos ele vai, maior, de alguma forma, cuidar da vida, né, entre aspas. Né? Agora, quando começa o processo, a senhora falou no processo, o que precisa e tal. Tá, iniciou o processo. É um processo demorado? O que eu acho... O que entra nesse processo? Porque às vezes a gente ouve, está demorando. Tem problemas, mas em geral, assim, qual que é a média de um processo de adoção? A questão se não for questionado, é que né? nós É temos... uma questão legal, né? Antes Se do não for processo de contestado. adoção, eu preciso ter a ação de destituição de poder familiar. Então, essa ação de destituição de poder familiar, como a gente tem que privilegiar a família extensa e tem toda essa busca dos vínculos biológicos, essa ação de destituição de poder familiar pode demorar. Né? Alguns juízes dão guarda provisória a partir do momento em que se tem a ação de destituição do poder familiar em andamento. E só depois de concluída essa ação é que tem início realmente o processo de adoção. Né? Justamente essa demora, às vezes, da destituição que faz o processo realmente ficar mais lento. Desde 2017, a lei estabeleceu que um processo de adoção tem que durar 120 dias. Prorrogáveis por mais 120 Isso acontece Isso se tiver terminado de destituição. Né? Se tiver terminado de destituição. Esse prazo pode ser prorrogado por mais 120 se devidamente fundamentado, né? Ou seja, deveria ser O problema célere. todo é Exatamente. isso que te fala, fica num subjetivismo do juiz, do processo, dos técnicos do judiciário que conduz esse processo. Tá? E esses 120 dias, para mim, é uma utopia, que eu acho que não existe na realidade, e eu não vou enganar os ouvintes. Tá? O processo de instituição familiar é um processo demorado, eu nunca vi um processo durar menos do que 2, 3 anos, porque fica-se eternamente procurando-se uma família extensa, um tio, um avô, e aquela criança permanecendo, se institucionalizando cada vez mais num abrigo. Outra coisa que o judiciário... Ou às vezes vai para a guarda provisória, o que pode também virar um problema caso a família... Porque o juiz pode revogar. Tirar? Aí fica a família que acolhe aquela criança substituta numa instabilidade. Será que eu vou realmente ser o pai? E os vínculos que se criam ali. Então, eu acho que o Estatuto, ele não precisa, sabe, ser reformado. O nosso Estatuto é bom. Ele precisa ser aplicado. Sim. E ter seriedade. Acabar com o Código de Menores, que é de 1979. O Estatuto é de 80, né? E nós estamos vivendo um Código de Menores onde eu vejo ainda... tudo que e não é só o juiz que usa o princípio do que eu acho que é melhor. Técnicos também do judiciário, nós temos que ter critérios objetivos. Se em 120 dias... É lógico que há casos que há exceções, tá? Não vamos generalizar. Mas, em geral, eu acho que em 120 dias... temos condições de julgar, sim. Se eu faço muito essa analogia... Mas, doutora, desculpa, mas eu acho experiência. Que tem. Se tiver concluído o processo de destituição... É a destituição familiar que eu estou falando. Familiar. Não, eu estou falando da destituição familiar. É que é demorada. É isso que eu estou falando. É que faz a criança e adolescente envelhecer no abrigo. Sim. Então, aí você fica assim... Um exemplo. Se eu, em 45 dias, sou obrigada a julgar um processo de adolescente
adolescente apreendido, e se eu não julgar em 45 dias, ele é colocado em liberdade, então quer dizer que um adolescente em conflito com a lei está sendo mais privilegiado do que um que está em vulnerabilidade. Sim. Por que a lei... E se eu não cumprir... Só um minutinho. Eu sou processada criminalmente. Se eu mantenho um adolescente 45 dias fora do prazo legal no centro de internação. Vamos voltar, porque esse ponto é importante e tem muito reflexo para quem quer adotar. Eu vou pedir, nós vamos continuar com essa fala, mas vamos para um rápido intervalo. Mas antes, se você quiser participar do Advocacy, mande um e-mail para advocacy@redesuper.com.br e nós já voltamos. E já estamos de volta hoje falando sobre adoção. Para falar sobre o assunto, eu recebo Valéria Queiroz, desembargadora e superintendente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Recebo também Marco Antônio Barbosa, conselheiro tutelar, e também Juliana Gontijo, que é advogada e mestre em Direito Civil. Bom, comentamos aqui, né? Tá uma conversa tão boa, esclarecedora, mas só catedrático no assunto. E aí, Marco Antônio, nós falávamos de abrigos, do acolhimento institucional e etc. Você mencionava que se chega até os 18, a pessoa já é maior de idade, aí ela vai cuidar da vida, já não vai ficar mais sob responsabilidade, vida, né? Entre aspas, né? Entre aspas. E aí, esse perfil entre, digamos assim, quem tem entre 4 anos, 5 anos até 18, há um grande número de pessoas que estão disponíveis para adoção e não foram adotadas, porque assim, tem que disponibilizar, tem que estar habilitado ali para adoção, né, desses menores de 18 anos. Há um número grande, isso... Como que é isso, essa realidade? Esses dados, né, acho que talvez o judiciário possa... né, dar com mais precisão, mas, como a doutora Valéria disse, né, é questão da preferência mesmo por crianças, né, de tenra idade, mais novinhas, né, abaixo dos 7 anos, talvez até menos que isso, né. Então, nos abrigos, realmente, o público maior é essa faixa aí que estão lá aguardando. E também tem outra questão, talvez não houve ainda a destituição do poder familiar. Né? Então, assim, o fato de ele estar no abrigo não quer dizer que já está disponível para adoção. Pode ser que ele vai ser reintegrado à família natural ou à família extensa. Tá, mas tem no abrigo criança ou adolescente que estão disponíveis para adoção, mas não encontraram candidato. Ainda não. Né? A partir de 12 anos, inclusive, é necessário o consentimento do próprio adolescente, né? Então... 64% das crianças e adolescentes disponíveis para adoção têm mais de 7 anos de idade. E já não são mais, digamos assim, elegíveis. Não Por são isso escolhidos. mesmo que a gente tem que incentivar a adoção tardia. Eu já participei de algumas adoções tardias. A última que eu fiz, a moça foi adotada já aos 17 anos de idade. E acompanho a história dela. Ela agora está com uns 20 e poucos anos, já está na universidade fazendo psicologia, extremamente integrada à família. Olha que história bonita, me impressiona de ver a foto da família, porque eu acho tão interessante quanto que eles hoje até se parecem, sabe? E isso é interessante porque através da convivência familiar que a gente desenvolve a personalidade. Por isso o Sávio fala que se desenha o DNA da alma. É a convivência, é o afeto, é esse amor, esse ato de estar junto que vai realmente impregnar a pessoa até de todo esse amor que lhe é dado, sabe? Então nós temos que incentivar essa adoção tardia, porque não adianta a gente achar que sempre o filho vai ser aquele idealizado. E muitas vezes... quando você tem expectativa de pegar um bebê e achar que vai ser melhor porque é uma página em branco, forma, como disse a doutora Valéria. Nunca está pronto, né? Então, assim, ele está aprendendo o tempo todo, que é uma oportunidade, ele né? vai um lar, né? Um chego, uma nova família. Pode aparecer doenças e muitas situações desconhecidas que quando você pega uma criança com mais de 7 anos, né, um jovem adolescente, você já conhece, já tem mais os traços definidos. Então, às vezes é até mais, de certa forma, fácil de estabelecer uma relação.
né? Porque não é tão desconhecido assim. Agora, doutora, nós falamos aqui do abrigo, do processo, etc. Quem tiver interessado em adotar, pode começar a visitar com intenções de adoção um abrigo, conhecer criança, etc. Esse é o processo, a lei permite, é por aí ou não? Ou não pode? Não, não é por aí. Aí a gente pode ir para o apadrinhamento, critérios, né? Bom, complementando a fala da doutora Juliana, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, através da Coordenadoria da Infância, com o foco na convivência familiar, na mudança, né? Porque a gente não só tem coisas assim para reclamar, mas tem coisas boas para fazer, né? A gente reclama, mas também a gente tem que ser proativo. E o Estado é responsável também. Então, como promover essa adoção tardia, quebrar esses preconceitos que ainda existem naqueles pretendentes à adoção? Então, o que o Estado, através do Tribunal de Justiça, vai lançar agora? Uma campanha, mas vai ser uma ação continuada, não é só uma campanha, porque nós estamos na Semana Nacional da Adoção, tá? Então, não vai ser só 25, uma campanha, né? É a semana inteira. Nós vamos promover ações, mas vão ser ações continuadas. Sim. Isso que é muito importante. Vamos promover uma caminhada, vamos promover um simpósio com um público-alvo tendo como pretendentes a adoções, para desmistificar esses preconceitos. Nós vamos levar pessoas que mudaram o perfil da criança. Eles idealizaram de início mas mudaram no decorrer do processo de adoção, da espera, porque a espera às vezes é longa quando se quer bebê. E como nós, do Judiciário, podemos trabalhar com a adoção tardia? Com os grupos de apoio à adoção, que é muito importante, como a Juliana tem um grupo maravilhoso que eu conheço, que é o Bem Querer. Levar através da mídia, por isso que nós estamos aqui, que é muito importante o papel de vocês, nos chamarmos para a gente quebrar esses mitos, esses preconceitos e dizer que é muito mais, às vezes, exitoso uma adoção de uma criança do que um bebê. E nós vamos ter agora um site fixo, permanente, que vai se chamar apadrinhar.org.br, para atender todas as dúvidas das pessoas, que às vezes eu não quero adotar, eu quero apadrinhar. E como eu posso apadrinhar? E o que é o apadrinhar? Apadrinhamento você vai acolher uma criança, dar... como é que eu vou falar para ela? Formação. Você vai construir uma criança, ela vai conviver na sua família, mas nem necessariamente nos finais de semana. É só nos finais de semana. Você pode ser apadrinhamento afetivo, onde você vai dar amor, vai abrir as portas da sua casa para mostrar para ela o que é ter uma família, que isso vai influenciar muito, é positivo na formação dela. Você pode ser um padrinho apenas financeiro, não quero me envolver, mas eu quero ajudar essa criança a estudar, a ter uma faculdade. Você pode ser um padrinho financeiro de custear os estudos dessa criança, desse adolescente, e pode ser um padrinho que a gente chama de prestador de serviço. Eu não tenho condições financeiras, mas o que eu posso ajudar no abrigo? Porque o abrigo ele precisa, né, de ajuda. Às vezes precisa comprar camas. Os programas só não mexem com dinheiro. Você vai ajudar financeiramente, pagando a escola, os estudos. Você pode ajudar lá no abrigo, sendo eletricista, consertando uma coisa, comprando camas, ou seja, ajudando aquela criança. Mas eu acho que o mais importante, acima de tudo, é que toda criança, mas toda, como nós podemos ajudar toda criança, ela precisa de uma família. Às vezes eu já estou numa idade que eu não tenho mais condições, perfil para adotar, eu penso dessa forma, mas eu estou em condições de apadrinhar, de dar, assim, toda criança precisa de amor, e é o amor e a educação que formam um cidadão, o futuro. Tá? Mas depois, quando ela volta para o abrigo no sábado, no final, mas aí durante a semana ela volta para o abrigo. Ela vai voltar, mas ela vai estar preparada, porque existe todo um acompanhamento psicológico. E também porque a proposta, desculpa, só para até focar, enfatizar,
o que ela recebe no fim de semana com a família vai ser base para ela caminhar durante a semana, sabendo que no final de semana ela recebe de novo, que ela vai e ter aquilo amor, vai dar que uma ela está diferença sendo na vida realmente dela, né? acolhida. Exatamente. Porque abrigo não é acolhimento. Acolhimento somos nós. Sim. Nós é que temos que acolher essas crianças. Aliás, lá já diz o espírito do estatuto é medida excepcional, né, Marco Excepcional Antônio? e prioriza, Ninguém foi inclusive, pra- a família acolhedora, né? Não é para ir para lá, né? Que seria uma espécie de apadrinhamento continuado. Nós né? temos agora a família Em detrimento acolhedora, do porque a convivência abrigo, né? familiar, o que é o objetivo hoje? É criar as famílias acolhedoras. O que são isso, famílias acolhedoras? Ao invés da criança ir para um abrigo, ela vai aguardar a definição jurídica dela numa família, dentro do seio de uma família. Que não pode adotar, né? Não, a família acolhedora não pode adotar. Não participa do processo. Ela vai ter um subsídio financeiro do município, existe uma série de requisitos que vai estar lá no site. Eu quero ser família acolhedora, como eu faço? Nós vamos estar lá para passar todas essas informações sobre adoção, família acolhedora, apadrinhamento. O importante é todos nós, porque a Constituição é muito clara. O Estado está lá em terceiro lugar. É a família, a sociedade e o Estado. É a gente dar convivência familiar. Não é meramente colocado na lei que é família, sociedade, achar que é uma atribuição do Estado, né? Estado cuidar dessas crianças. A atribuição é de todos. Agora, uma pergunta aqui para todos nós, assim, para todos vocês, melhor dizendo, que é a família acolhedora, o apadrinhamento, mas o ideal mesmo é ou estar na família biológica ou na família substituta em definitivo, que é a adoção, não é isso? Sim, com Eu já certeza. sou a Ideal, né? favor, lógico, tendo condições, que não for caso de Família violência natural. contra a criança, que seja outros motivos, a família biológica. Porque eu já lido com um lado que já é o adolescente em conflito com a lei. Quando a gente vai estudar a história desse adolescente em conflito com a lei, ele começa a contar naquela vulnerabilidade de Da família. criança. Então, nós precisamos ter ações preventivas ainda nessa fase de criança, para ele não se tornar um adolescente em conflito com a lei. E através do amor e da educação. Nós temos que prestar isso, o Estado, a sociedade. Todos nós somos responsáveis. Não é encarcerando esses adolescentes, empurrando a sujeira para debaixo do tapete que nós vamos resolver o problema. Da sociedade. Agora, tem várias formas de estimular. Doutora Juliana lidera um movimento também de apoio à adoção, né? E existem vários, né? O que são esses movimentos? Qual que é o papel deles, doutora? O papel é exatamente de dar apoio, ajudar as pessoas que estão nesse processo gestacional da adoção. A gente entende a ansiedade de quem já se inscreveu no cadastro e fica louco para poder receber aquele telefonema falando: chegou já sua temos vez, né? o seu filho. Essa ansiedade é natural, mas a gente tem que lembrar que até o filho biológico tem uma gestação de 9 meses, né? Até a gente engravidar. Muitos casais ficam 1, 2, 3 anos para poder engravidar. Então tem que entender que existe esse processo gestacional. E agora, outro dia eu vi uma série de fotos de um casal que eles se cadastraram, foram admitidos e fizeram a foto deles, casal grávido. Eu achei isso simbólico, achei muito simbólico de como que a gente tem que agora esperar, né? E ter paciência de chegar a sua hora. Não, e vocês dois, como advogados, têm que entender que não só tem o seu processo. Como advogado, quando tem os clientes, eles ficam assim: mas doutor, o meu processo está demorando muito. Aí nós vamos no juiz, né, doutora? Bota a culpa no juiz. Mas tem que entender que o juiz não só tem o seu processo, ele tem 4.000, 5.000 processos iguais. Não, mas né? na verdade... E uma justiça que no Brasil burocrática. Né? Mas sabe o que é perceptível na advocacia? Acho que a doutora Juliana pode concordar comigo. O processo, não há nada que causa mais ansiedade do que adoção em processo judicial. Testamento, inventário, nada, nem divórcio. Porque, assim, é uma coisa que é igual a sua fala, né? É uma gestação que gera muita ansiedade. Então, às vezes, o processo... Eu já tive caso que está lá o processo de inventário andando e ele quer resolver. Mas o da adoção é
assim, é o que move a vida, é aquilo que pulsa e realmente cria uma ansiedade muito grande, né? Mas não é tão demorado assim, tá? O Tudo processo depende não é. muito do perfil. Né? E o processo em si não é demorado. Eu Agora, te falo que assim, aqui em Belo Horizonte, em torno de 1 a 2 anos, a gente Já resolve encerra tudo. o A Juliana processo. falou uma coisa muito importante. O fator primordial da demora da adoção não é o processo, é o perfil. É a criança que o casal idealiza, Deseja, às vezes do- não existe. que não Ela não idealiza, na existe, verdade. não está disponível. Aquilo que Então, o senhor colocou no início, 50 mil cadastrados para em torno de 10 mil crianças, ou seja, há uma disparidade porque há um perfil idealizado da cabeça das pessoas. Então tem que quebrar esse paradigma, né? E Adoção lembrando- tardia, um ato de amor. E lembrando, desculpa, nós chegamos aqui no finalzinho, mas lembrando que adoção é amor, né, doutor? É amor, Não é isso? com certeza. Gente, muito obrigado. Obrigada. Passou Foi um tão prazer rapidinho. por ter dado essa Obrigado. oportunidade, né, Juliana, de a gente Com falar de um certeza. tema tão Isso. importante e Esse complexo. debate é fundamental. Nós Obrigado, Marco agradecemos. Antônio. E nós chegamos aqui ao fim desse programa, mas o assunto continua nas nossas redes sociais e nós te aguardamos no nosso próximo Advocacy. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.